Já estamos de volta com o programa Saúde para Você, hoje conversando com a psicóloga Leonora Carvalho sobre sexualidade. Agora, Leonora, fala pra gente, como que deveria ser a educação sexual de uma pessoa? Isso é tão difícil, né? As escolas já tentaram colocar isso como uma grade curricular, era importante que até tivesse. Eu não sei como que está hoje, mas é importante que exista. E em casa, principalmente. Acontece que os pais têm dificuldade em lidar com isso, né? Eu falo que a educação sexual, o interessante seria que os pais respondessem as perguntas e os questionamentos dos filhos da forma com que eles perguntam. Porque muitas vezes as crianças perguntam e os pais não conseguem falar realmente o que é importante de ser dito. E às vezes criam histórias ou às vezes até deixam sem respostas. O interessante era que esse processo da educação sexual, a partir do momento que a criança questionasse, os pais respondessem da forma que é realmente. Porque a criança fica satisfeita e muitas vezes ela não vai trazer outros questionamentos. Só que os pais se incomodam em lidar com isso. E às vezes por essa repressão sexual que a gente vive, né? E aí vem as dificuldades. Existem muitos livros infantis que são interessantes para que os pais se orientem. Então é importante que busque às vezes essa literatura para saber como fazer esse movimento, porque deixar sem resposta é o pior. E muitas vezes eles trazem fantasias que também não são interessantes. O interessante era que respondesse realmente o que é, né? O que é esperma? A esperma é um líquido que o menino, ele vai a partir de tantos anos liberar do pênis. Mas a criança muitas vezes fica satisfeita com essas respostas. Então é interessante que esse processo da educação sexual existisse em casa e que os pais não tivessem a dificuldade em lidar com isso, o que não é a nossa realidade, né? Muitas famílias conseguem, mas muitas ainda têm muita dificuldade. Então, Leonora, você acredita que às vezes na busca, né, quando o pai não dá essa resposta completa, nessa busca, né, por uma resposta que satisfaça, essa pessoa, a criança ou adolescente, pode, às vezes, achar um complicador? É um complicador, porque antigamente, nas gerações anteriores, a gente não tinha internet com essa facilidade que a gente tem hoje de buscar as informações. As crianças hoje elas têm acesso à internet muito cedo, né? Então elas são alfabetizadas, elas vão com 6, às vezes até antes, 6 anos, elas já digitam e têm algumas informações. E antigamente não tinha muitas vezes isso, ia buscar com os colegas, né, com os amigos, e as informações muito distorcidas. Hoje a gente tem um complicador, porque às vezes os pais respondem coisas que não satisfazem a criança vai buscar a informação e às vezes buscam e acessam até coisas que não deviam para a idade, né? Então a resposta tem que ser dada, lógico que de acordo com a idade, mas tem que ser dita claramente, né? Tem que ser dito o que é real, mas é difícil, para muitas gerações isso é difícil ainda, para muitos pais, dependendo de como que foi a educação dos pais, isso reflete na educação dos filhos, né? Alguns têm uma facilidade maior, alguns ficam muito incomodados, né? Então tem muitas literaturas que poderiam ser importantes dos pais lerem para poder orientar os filhos, ou lerem junto com os filhos, mas eu acho que seria interessante esperar que os filhos perguntassem, porque os questionamentos sempre vêm, né? Nem se for relacionado a como que eu fui parar na sua barriga, né? Com a mãe, como que eu nasci. Então os questionamentos, eles surgem. Agora, Leonora, você acredita que para o menino é diferente da menina também nessa educação sexual? Eu acredito que sim, né? Como eu disse anteriormente, para o menino os pais têm mais facilidade em dizer sobre sexo, sobre o corpo, né? Porque o menino também tem uma questão que o órgão genital do menino, do homem, é um órgão externo, então é mais fácil ser manipulado. Da menina é um órgão interno, que às vezes é difícil de ter contato, a menina muitas vezes não pega no órgão genital.
o órgão, né? E o menino tem esse acesso muito mais fácil. Então é diferente, o menino fica com o piruzinho duro pequenininho, né? Às vezes aí os pais dizem, vai fazer xixi que o piruzinho tá duro. Então tem as diferenças com certeza e isso vai estar presente sempre, né? A gente tem que entender que é diferente de um filho para o outro, é diferente do menino para a menina, mas os meninos ainda têm menos repressão, sim. Agora, Leonora, como é que você vê o papel da mídia nesse contexto, né? Principalmente porque hoje, né, o sexo começando cada vez mais cedo na vida das pessoas. O sexo hoje, realmente o sexo começa muito cedo. A mídia hoje, eu falo que a nossa mídia vai vender uma caixa de bombom, tem que colocar uma pessoa, né, sensual, envolvendo uma questão da sensualidade, as músicas sempre muito sensuais, né? Então, essa questão é muito valorizada, né? E o acesso a isso é fácil, né? Porque na televisão está o tempo todo falando sobre isso, o tempo todo tem ali a mulher sendo exposta, o homem sendo exposto, e aí pode ser que estimule mais um interesse, né? Acho que isso pode estar presente. O sexo começa muito cedo hoje, sim, mas eu não sei se dizer também se em gerações anteriores começava mais tarde. Eu acho que depende muito do envolvimento familiar, desse processo, a base da família, de como que a família dá uma estrutura para essa criança, né, em relação ao afeto, à informação sobre a sexualidade, sobre o sexo. Então, a mídia tem um papel importante, né, na vida como um todo e no sexo também, com certeza. Agora, quais as consequências que, né, estão sujeitas a uma pessoa que não teve, às vezes, uma boa educação sexual? É muito difícil a gente prever, né? Porque se a gente for olhar todas as gerações, muitas famílias não deram educação sexual para os filhos, não tiveram como responder, não tiveram condições de responder. Mas eu penso que para a mulher, uma questão mesmo realmente da repressão, de achar que aquilo é errado, de ter dificuldade de se entregar numa relação sexual por se sentir culpada, né? A mulher, ela carrega uma culpa sempre, a mulher tem exigências, né? De ser mulher, de ser mãe, de ser dona de casa, de ser profissional, e são exigências pesadas, e aí a culpa está presente, e vem a culpa em relação ao sexo também, de pensar se é certo, se é errado. Como eu disse, vem uma questão religiosa também que envolve essa característica. Então, a educação sexual, ela vai ser importante. Eu estava lendo há pouco tempo um artigo dizendo que 60% das mulheres, elas não têm prazer na relação sexual. E eu fiquei assustada porque eu imaginava que o número era grande, mas 60% é um número muito alto, muito alto. Mas vem justamente dessas repressões, dessa dificuldade da mulher lidar com essa questão do sexo, de como veio essa questão da educação, de como vem a repressão, a visão de mundo, do sexo, da sexualidade, do prazer, da culpa. Então, a educação sexual, ela pode ser, uma falha nela pode ser uma importância muito grande na vida dessa mulher, nesse prazer, porque o sexo não deveria ser visto como uma coisa que não é permitida, que é pecado, que é feio, né? É alguma coisa que é importante para a mulher, é importante você conhecer seu corpo, é importante você viver. Para o homem também é importante ele ter uma vida sexual saudável, vai influenciar numa situação de bem-estar, né? Ok. Tem muito mais pergunta, Leonora, tem muito mais dúvidas a respeito, né, do tema, mas infelizmente nosso tempo esgotou. Eu agradeço aí a sua participação no nosso programa hoje. É um prazer estar aqui, Marinão. Ok, tá então mais uma dica do programa Saúde para você. Até o próximo programa.